No dia 27 de março de 1964, um alerta de tsunami foi transmitido pela televisão e pelo rádio para os moradores de Crescent City, na costa da Califórnia. Era um alerta já conhecido por muitos moradores. A cidade era propensa a tsunamis, embora eles geralmente não fizessem mais do que inundar a orla, danificar veículos e barcos e alagar propriedades próximas ao porto. Com isso em mente, muitos atrasaram a evacuação para verificar suas propriedades ou decidiram não evacuar, já que estavam a quilômetros de distância da orla. No caso do tsunami de Crescent City, em 1964, porém, isso se provaria, em alguns casos, uma decisão fatal. Crescent City, na Califórnia, recebeu o nome devido a uma praia em forma de crescente ao sul do local. É um lugar tranquilo, mas bonito para se viver e, em 1964, era lar de cerca de 3.000 pessoas. Muitos tiravam seu sustento da paisagem local. O porto de Crescent City a tornava um centro da indústria pesqueira, e a cidade também recebia turistas por sediar a administração da Floresta Nacional de Redwood. A região tinha um longo histórico de ser sujeita a terremotos e inundações relacionadas a terremotos. A maioria dos terremotos era leve e as inundações raramente causavam mais que pequenos danos aos navios no porto. A cidade tinha sido afortunada, porque sua localização e a geografia ao redor a tornam particularmente vulnerável a tsunamis. A terra onde a cidade está situada avança para dentro do Oceano Pacífico, deixando-a vulnerável a eventos climáticos extremos. Além disso, os contornos específicos do fundo do mar na área ao redor de Crescent City podem servir para concentrar e direcionar grandes ondas diretamente para o porto. No dia 27 de março de 1964, a costa do Pacífico foi atingida pelo grande terremoto do Alasca, um dos terremotos mais poderosos já registrados na América do Norte. Com uma magnitude de 9,2 e um epicentro próximo à cidade de Anchorage, no Alasca, causou uma devastação generalizada. Prédios desabaram ou racharam. Estradas se romperam e tubulações de água e gás quebraram. Em alguns lugares, o terremoto de 4 minutos fez o solo subir permanentemente 9 metros ou 30 pés em relação à sua altura original. Além dos efeitos devastadores do terremoto, vários tsunamis também atingiram as áreas costeiras. Em alguns casos, isso foi resultado do terremoto inicial, e em outros casos, resultado de enormes deslizamentos de terra causados pelo terremoto, que deslocaram a água e geraram ondas gigantescas. Em Crescent City, Califórnia, o terremoto quase não foi sentido. Os moradores receberam notícias sobre um possível tsunami, chegando por meio de anúncios no rádio e na TV por volta das 23h10. A maioria deles já tinha visto vários desses avisos ao longo da vida e, por isso, esperavam um tsunami do tipo ao qual estavam acostumados, que causaria danos materiais, mas representaria apenas um risco moderado à vida humana. A primeira onda que chegou à cidade após 20 minutos atendeu às expectativas deles. Ela causou inundações generalizadas ao longo da orla, com muitas casas e comércios alagados. Veículos foram danificados e toda a área do porto ficou submersa por pouco tempo. Após cerca de 45 minutos, a água recuou e moradores e comerciantes foram até lá cuidar de suas propriedades. Avaliaram os estoques danificados, recuperaram objetos de valor e planejaram iniciar a limpeza pela manhã. O que eles não sabiam era que a onda que veio e foi embora era só a primeira de 4. A segunda onda atingiu logo após a meia-noite, mas era menor do que a primeira e não causou grande alarme. Depois disso, quase 1 hora se passou antes que a terceira onda chegasse, tempo suficiente para muitos moradores concluírem que o tsunami sobre o qual foram alertados já havia feito o pior. A terceira e a quarta ondas, quando chegaram, foram bem piores que as anteriores. A terceira onda danificou a infraestrutura elétrica, causando um apagão generalizado.
Quando ela recuou, o próprio porto parecia ter se esvaziado completamente, com algumas testemunhas observando que conseguiram ver o fundo do mar iluminado pelo luar. Então, momentos depois, a quarta e maior onda atingiu. Dois faroleiros que estavam em uma ilha de maré próxima ao porto testemunharam a onda chegando. Eles lembraram depois. De repente, lá estava ela, uma parede gigantesca de água avançando em nossa direção, uma massa aterrorizante de destruição se estendendo do fundo do oceano para cima. Parecia muito mais alta do que a ilha, negra sob a luz do luar. Ela atingiu, se dividiu e girou ao redor dos dois lados da ilha com tanta velocidade que sentimos como se estivéssemos navegando junto com ela. Demoramos vários minutos para notar que a ilha não se moveu. Quando o tsunami atingiu a cidade, foi como uma explosão violenta, um estrondo ensurdecedor misturado com toda a confusão. Por toda parte que olhávamos, prédios, barcos, madeira, tudo estava se movendo para todo lado. Toda a orla da cidade se moveu, mudando diante dos nossos olhos. A onda era forte a ponto de arrastar carros para o mar, arrancar árvores e destruir as laterais dos prédios. As estradas se romperam e caminhões foram levantados e carregados pela maré violenta, que se movia na velocidade de um trem de carga e avançou 3,2 quilômetros ou 2 milhas para o interior. A gasolina de uma instalação de armazenamento próxima, destruída pela onda, pegou fogo, agravando ainda mais os perigos enfrentados pelos moradores com um incêndio violento. Gary Clauson, dono de bar de 27 anos, ficou ilhado no telhado do seu bar, junto com seus pais e funcionários. Eles estavam comemorando o aniversário do pai dele quando o alerta de tsunami chegou, mas não evacuaram porque acreditavam que os danos seriam mínimos e limitados às áreas mais próximas da costa. Eles haviam acabado de brindar ao pai de Gary quando o prédio foi inundado e precisaram subir ao telhado. Gary e um vizinho nadaram na enchente para buscar um barco pequeno. Ele voltou para a taverna, pegou o resto do grupo e começou a remar com todos para longe da costa. O grupo, assustado mas resoluto, com Gary contando piadas para manter todos calmos, chegou a cerca de 2 comprimentos de barco da terra firme, quando a água de repente começou a recuar, arrastando-lhe o barco completamente carregado de volta com ela. A embarcação foi levada a um túnel sob a estrada, onde detritos se acumulavam na grade. Ela virou, jogando seus ocupantes na água, onde eles também foram arrastados contra a grade. Gary conseguiu mergulhar e nadar por baixo, mas seus pais e seus funcionários não sobreviveram. Histórias semelhantes se repetiram por toda Crescent City, com muitas pessoas que haviam atrasado ou decidido não evacuar para o interior, agora presas nas águas violentas da quarta onda. Embora outras ondas tenham ido e vindo, a quarta onda foi a maior a atingir a cidade. Os danos que ela causou foram extensos. Quase 300 casas e comércios foram completamente destruídos, junto com 1.000 carros e 25 barcos. 30 quarteirões inteiros da cidade foram destruídos, representando metade da orla da cidade. E pior de tudo, 10 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. A operação de resgate, recuperação e limpeza levou meses e a reconstrução da cidade levou anos, se não décadas. O grande terremoto do Alasca causou uma devastação generalizada, mas, considerando seu tamanho relativamente pequeno, Crescent City foi uma das comunidades mais atingidas pelo terremoto. E ainda assim, apesar da devastação causada pelo tsunami, Crescent City se recuperou. Nas décadas que se seguiram, a população cresceu até que a cidade quase dobrou de tamanho. Terremotos e os tsunamis, que às vezes resultam deles, não podem ser evitados, mas uma investigação após o devastador tsunami de 1964, que atingiu Crescent City, descobriu que sistemas de alerta significativamente melhores poderiam ser implementados. No nível local, uma sirene de alerta de tsunami foi instalada e agora é testada todos os meses. Os moradores sabem do perigo dos tsunamis e levam a sério os alertas de emergência quando emitidos.
Há planos de evacuação bem estruturados, bem ensaiados e frequentemente colocados em prática quando se prevê um tsunami de tamanho significativo. A maioria dos moradores garante que está sempre pronta e capaz de sobreviver pelo menos 72 horas sem acesso normal a alimentos, água e eletricidade. Além disso, os sistemas para prever quando e onde tsunamis atingirão a costa foram bastante aprimorados. Estações de monitoramento conseguem relatar terremotos em poucos minutos e modelos computacionais preveem com precisão onde tsunamis severos ocorrerão. Como resultado dessas melhorias, os moradores de Crescent City agora têm muito mais tempo para se preparar ou evacuar em caso de um tsunami iminente. Em 2005 e 2006, pequenos tsunamis atingiram a cidade, mas os moradores, em ambos os casos, foram evacuados da área afetada antes que qualquer onda chegasse. Em ambos os casos, houve alguns danos materiais, mas não houve perda de vidas. Crescent City continuará enfrentando o perigo de tsunamis no futuro, mas devido aos avanços da tecnologia e às lições aprendidas com desastres mortais do passado, está mais preparada agora do que estava em 1964